No ar, de volta aqui pelo Instagram, cheio de expectativa e de saudade para a gente fazer a nossa jornada bíblica de volta. Vamos aguardar aí nossos seguidores se conectarem e a gente verificar aqui a qualidade da internet, do som e da imagem, tá? Vamos esperar que o pessoal que estava conectado voltar. Luísa, boa noite. Vai falando para mim aí como tá para você, a internet, o som. Roger, boa noite, bem-vindo. Clebson, voltou, que bom. Vamos tentar, né? Hoje teve uma chuva, teve uma certa instabilidade aqui com a internet. Vamos ver se funciona direitinho agora. Beleza, meus irmãos? Estava falando então que estava com saudade, né, desse ambiente de ensino que foi a jornada bíblica, né, que começou lá em 2020, falando dos livros do Antigo Testamento. E eu falei que a gente iria terminar, a gente vai fazer uma live para cada livro da Bíblia. Rosângela aqui de volta. Fica comigo aí até as 9, pelo menos até 9, né? Eu vou compartilhar as coisas mais importantes desse livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus, tá bom? Eu sei que muitos de vocês estão fazendo um plano de leitura, estão fazendo algum tipo de leitura da Bíblia, e sempre a nossa jornada bíblica, ela comenta sobre o livro, ela dá indicações, ela abre possibilidades de leitura para te ajudar. Talvez você já seja um leitor da Bíblia que já tenha passado por esse livro, talvez você nunca tenha passado, mas eu acho que a jornada ela serve para dar chaves de leitura, indicações, aumentar essa fome pela palavra nos nossos corações. Então, sem mais demoras, eu quero orar com você que está comigo aqui nessa retomada desse projeto. Amém? Mesmo você traz um caderno, você que eu sei que tem pessoas que seguem desde o começo essa jornada, né? Acompanham, gostam de ouvir. Vamos estudar caderno, caneta, pega e acompanha comigo, se puder. Eu sei que tem gente que acompanha às vezes fazendo rádio, mas no momento de oração, vai comigo, tem um espiritual aqui da internet. Pai, oferecer tempo, Deus, que seja leve para nós, Pai, para esses que assistem, para mim que vou ministrar mais essa jornada de 7 lives. Que não falte o pão da palavra, que não falte o sustento, que não falte a revelação da Tua palavra. Pai, que a palavra dessa noite possa falar ao nosso coração aquilo que é suficiente para mudar a nossa vida. Que a palavra que o Senhor vai ministrar seja o alimento que nos faz caminhar toda essa semana, todo esse tempo que precisamos viver os últimos dias da Tua igreja aqui na terra. Então, Pai, traz revelação, tira o véu, Pai, dos nossos olhos e que a gente possa ser praticante da palavra e não somente ouvinte. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom retomar, bom continuar com vocês. Laerte chegou por aí, boa noite. Eu vou, aquele esquema de sempre, né, começar a falar sobre o livro, as características gerais do livro, o que tem de mais chamativo, importante, o que pode te ajudar a ler. E enquanto eu estiver falando, tem gente chegando aí, boa noite. Enquanto eu estiver falando, você pode comentar aqui o que você está achando, de repente fazer uma pergunta, se eu tiver como te responder na hora eu respondo, se não, fica para uma outra live. Eu sei que, como qualquer outro livro da Bíblia, né, não dá para esgotar o assunto em uma live, um pouco mais de 40 minutos, mas tem muita coisa que está aqui em Mateus e também está nos outros evangelhos e está em outros livros da Bíblia. Então é aquele esquema de sempre, né? Tem coisa que eu vou só anunciar e em outra live a gente fala, tá? Não vai dar para abordar tudo sobre o livro de Mateus, mas eu vou estar jogando alguns temas para outros livros, para quando a gente falar de outro livro. Antes do estudo propriamente dito, quero fazer 2 anúncios para você que gosta da área de ensino, tá bom? O primeiro é a escola bíblica da nossa igreja, do Ministério Terra Fértil. Domingo, 10 horas da manhã, é o ambiente de ensino da nossa igreja. Então, você que acompanha esse perfil Escolas Terra Fértil, você deve ter visto ali, a gente tem um ambiente para os jovens, que é a mesa, onde ali cada semana uma pessoa é entrevistada no podcast e compartilha ali da palavra.
E também para os adultos, lá embaixo funciona a escola bíblica. Eu comecei uma matéria nova esse domingo chamada A Importância da Palavra de Deus em Ação. E a gente está falando desse movimento que nós como igreja estamos fazendo de ler a Bíblia, de estimular a leitura bíblica. Então, quem estava esse domingo foi muito legal. Quem não estava, procure estar lá presencialmente, né? A internet é muito bom para a gente se comunicar, tem pessoas da Bahia aqui, de muito longe, mas nada substitui a aula presencial. Eu gosto muito da aula presencial, né? Eu estou utilizando essa ferramenta da internet, mas se você pode também estar na nossa escola bíblica presencial, é domingo, 10 horas da manhã, lá em Terra Fértil, em Uaíba, tá? Vou dar a segunda aula com esse tema, a importância da palavra de Deus em ação. E tem sido muito bom. E alguns ex-alunos ali da Antioquia, que estão lá na escola bíblica, eles comentaram comigo, né, sobre como eles gostaram da experiência de Antioquia, como eles sentem saudades. E aí eu quero fazer aqui um pré-anúncio, né? Não tenho ainda todas as informações fechadas sobre a nossa escola esse ano, mas sim, teremos Antioquia 2022 online, e nessa escola online a gente vai continuar atingindo nossos alunos da Bahia e alunos de outras igrejas, pessoas que talvez tivessem dificuldade, certamente, de frequentar a escola no prédio. E a previsão é que em março a gente possa fazer um anúncio aí para vocês do início das aulas da Antioquia 2022, tá? A partir de março, então, Magda está batendo palma aí, a Antioquia 2022 está de volta e a gente está construindo aí, reformulando módulos, o que vai ser ensinado, para a gente poder fazer um grande lançamento da Antioquia 2022. Se você quer saber mais sobre essa escola ministerial, escreva para o nosso perfil. Existe um perfil @escola Antioquia, que é só sobre essa escola ministerial, e existe esse perfil aqui, Escolas Terra Fértil, que fala de toda a área de ensino da nossa igreja, tá? A escola Antioquia é uma escola, né, diferente da escola bíblica, que é da nossa igreja. A escola Antioquia é uma escola para cristãos de todas as igrejas, né? Quem deseja ser ativado, despertado no seu chamado ministerial, a Antioquia está aí para isso. Aqui eu tenho alguns que foram alunos nossos, né? Então vamos nessa. Dei o meu recado aqui da área de ensino da igreja, falei da escola bíblica e da escola Antioquia. E vamos para a nossa jornada, livro de Mateus. Você pode acompanhar aí com a sua Bíblia. Quero aqui retomar algumas coisas importantes que quem acompanhava o Antigo Testamento comigo já tem essa noção. A Magda está recomendando aqui a escola Antioquia. As aulas são maravilhosas. São sim, são transformadoras. Amém. Quem acompanhava a jornada ano passado, viu que a gente explicou em diversos livros da Bíblia a diferença do Reino do Norte, o Reino de Israel, e do Reino do Sul, que era chamado de Reino de Judá. O Reino do Norte, por causa do pecado, da desobediência, alertado por profetas, ele foi tomado ali pela Síria, e os assírios misturaram as raças ali, levaram ali para Samaria pessoas de outras tribos, de outros povos, e gerou ali no Reino do Norte, que a capital era Samaria, gerou uma tribo, um povo misturado, um povo mestiço, que é chamado de samaritano. Okay? É importante você entender os processos que aconteceram na história, para a gente chegar no momento ali do Novo Testamento e ver que Jesus tinha um encontro com samaritanos, o que era esse povo samaritano. Tá? Então, quando a gente chega nas páginas do Novo Testamento, a gente já vê um cenário diferente do que era o Reino do Norte, ali na época de Reis e Crônicas. Já não é mais um reino de pessoas que se identificam com a mesma identidade nacional. Já é considerado um povo mestiço. Já há ali um preconceito racial. Quando Jesus vem, já existe, né, nas pessoas um preconceito racial entre o judeu e o samaritano, porque o judeu se considera uma raça pura, né? Porque o judeu só se casa com o judeu, né, entre os familiares ali. Já o samaritano seria esse povo que são as 10 tribos do norte que se misturaram com outros povos, inclusive com outros deuses, com outras culturas, com outros costumes. Tá? Então, nesse contexto que Jesus vem, existe o povo judeu e existe o povo samaritano. Você já sabe que o samaritano, então, é esse povo que foi gerado pela mistura de tribos ali do norte. Entendido isso, o que acontece com esse Reino do Sul?
ele também é desobediente a Deus. Ele também começa a ficar idólatra, a ficar pagão, a admirar as nações ao redor e pecar com elas. Então, vários profetas começam também a anunciar, olha, a mesma coisa que aconteceu com o norte, vai acontecer também com o sul. E tem muitos alertas da parte de Deus sobre isso. E eles são desobedientes. O que acontece? Vem o exílio babilônico. Isso aconteceu, a gente viu lá nas lives de Esdras, Neemias, Esther, que relata um momento antes disso, né, quando eles são levados para o exílio da Babilônia. Esdras e Neemias já são um momento onde os persas estão governando o mundo e aí existe um decreto de volta dos judeus para a sua terra. Se você tiver dúvida sobre todo esse panorama histórico, volta nas lives que estão aí no nosso arquivo e assiste de novo, né? Algumas para você entender. Só para você entender, às vezes, as profecias que falam sobre Judá, sobre Samaria, e você entender que são momentos diferentes. Também falei na live de Daniel sobre os povos que dominaram o mundo antigo, né? Daniel, quando interpreta o sonho de Nabucodonosor sobre a estátua de ouro, a estátua, né, que Nabucodonosor viu, a cabeça da estátua era de ouro, o peitoral era de prata, as pernas eram de bronze, se eu não estou me enganando aqui, as pernas eram de ferro e barro, né, simbolizando 4 reinos. E Daniel dá a interpretação para Nabucodonosor, dizendo, você, Nabucodonosor, é a cabeça de ouro. Ou seja, você tem um reino, mas quem governa sobre tudo é Deus. Deus estabeleceu e permitiu que Babilônia governasse o mundo. Então ele vai anunciando ali reinos mundiais que vão se sucedendo. Primeiro, a cabeça de ouro, Babilônia. Aí Daniel fala, depois de você, da Babilônia, Israel estava ali no exílio na Babilônia, vai vir um outro reino, o peitoral ali de prata. E a gente sabe que é o Império Persa. Na época do Império Persa, Israel volta para o seu território. É a época de Ciro, Dario, o rei Assuero, que é o Xerxes, né? Na época de Esdras, Neemias, Esther. São os últimos livros históricos do Antigo Testamento. Tá? Até aí, agora a gente vai chegar na nossa história do Novo Testamento. Por isso que eu dei o nome desse vídeo de Novo Testamento / Mateus. Porque antes de entrar nos 4 evangelhos, eu preciso preparar você para o Novo Testamento. Né? Qual é o tempo, né, que Jesus veio? Depois desse reino dos persas, vem o reino macedônico, né, que é tomado por Alexandre o Grande. Você vai encontrar na história, você não vai encontrar na Bíblia. Por quê? É um período que é chamado de período interbíblico. Tá? Foram 400 anos entre a última página lá do Antigo Testamento e o Novo Testamento. As pessoas falam assim, é um tempo onde Deus não falou. Eu não gosto de dizer que é um tempo onde Deus não falou, porque Deus sempre fala para o seu remanescente fiel. É um tempo onde Deus não inspirou livros canônicos para fazerem parte da Escritura. Não temos ali livros que fazem parte do cânon bíblico. Mas havia gente fiel naquele tempo e existem livros de história sobre aquele momento. Não vou me aprofundar nisso, mas, por exemplo, os livros de 1º e 2º Macabeus da Bíblia Católica e boa parte dos apócrifos que estão, né, na Bíblia Católica são livros que eu não posso dizer para você que eles são canônicos, que eles servem para dar base para doutrinas. Né? Nós não cremos dessa forma. Nós não cremos que os livros apócrifos sirvam para embasar a nossa doutrina, a nossa regra de fé e prática. Porque eles foram escritos nesse tempo que a gente, por diversos outros motivos que a gente pode falar num outro momento, eles servem como um registro histórico. Né? Você pode ler como uma literatura da época. Por exemplo, o livro de Macabeus, ele vai falar desse momento que eu vou falar com vocês agora, que é a época do Império Macedônico. Okay? Já falamos de Babilônia, Persa, Império Macedônico, que foi tomado ali por Alexandre o Grande. Depois Alexandre o Grande morre, e esse reino se divide ali pelos seus generais. Né? O conquistador era o Império Macedônico, mas a cultura era a cultura grega. O mundo inteiro da época apreciava a cultura grega. Como hoje, talvez, a cultura americana, né, que é exportada por Hollywood, a língua, né, que é o inglês, todo mundo acha bonito quando você fala, né, alguma palavra em inglês, é chique. Então, o mundo apreciava a cultura grega, os filósofos. Então, era fácil
para o mundo da época, assimilar a cultura grega, os deuses gregos, os costumes gregos. Era fácil. Agora você pode imaginar que nunca é fácil impor uma cultura como a cultura grega, jamais seria fácil a um judeu, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Na época ali desse Império Macedônico, tem um homem chamado Antíoco Epifânio. Tá? Esse homem ele tem várias características, entenda bem isso que eu vou dizer, características de como se ele fosse um tipo de anticristo, ok? Ele não é o anticristo da grande tribulação, mas muitas coisas que se referem ao anticristo batem com características do que ele fez. Por exemplo, ele introduziu o templo de Jerusalém, de Deus, ele sacrificou um porco no Santo dos Santos, no tabernáculo, né? Então ele profanou para os judeus, né, segundo livros de história que falam, aquilo que era mais sagrado, mais precioso para eles, e queria que eles violassem o sábado. Ou seja, para um judeu, ele pode morar em qualquer país do mundo, mas ele não abre mão do seu sábado, ele não abre mão das suas festas, ele não abre mão da sua língua, dos seus costumes, né? Então, o livro de Macabeus, que eu falei para vocês que está na Bíblia Católica, que é um livro apócrifo, ele narra exatamente uma revolta que aconteceu, liderada por um judeu sacerdote, se não me engano se chamava Judá Macabeu, por isso que é a revolta dos Macabeus, como ficou conhecido. Então essa revolta era para resistir a essa imposição da cultura grega ali entre os judeus. E nessa época é muito interessante que eles acenderam um candelabro de 9 velas e eu não sei contar a história nos mínimos detalhes, mas eles não teriam tempo de prensar a azeitona para recarregar aquela lâmpada durante a guerra, né? Não tinham como fazer isso, mas milagrosamente, segundo a história conta, a vela ficou acesa durante aquele período inteiro da guerra. É por isso que existe a festa do Hanukkah, né, que não é uma festa bíblica no sentido de Deus ter instruído o povo a comemorar, mas é uma festa nacional. Igual o Brasil tem a festa do 7 de setembro, para Israel a festa do Hanukkah tem esse simbolismo deles terem resistido à dominação ali do Império Macedônico, aquelas imposições, e a chama não ter se apagado, e o azeite ter permanecido e se renovado. Então Hanukkah é essa festa, né, que não é uma festa bíblica, mas é uma festa nacional, uma festa importante em Israel. Então foi nesse contexto, né, que eu estou falando para vocês, que foi o que aconteceu ali entre a história de Esdras, Neemias, Esther e o período que vai dar no Novo Testamento, esses 400 anos onde não há livros, né, inspirados por Deus, mas existem registros históricos desse terceiro reino aí, o reino macedônico. Pois bem, segundo a profecia de Daniel, depois disso viria um quarto reino. Sabemos então que depois de Macedônia vem o Império Romano, e aí uma importante mudança acontece. Esse Império Romano estamos chegando então na história do Novo Testamento. Esse Império Romano, diferente das outras culturas que impunham os seus costumes, por exemplo, Babilônia levou Jerusalém, né, os judeus, para o exílio. Os persas negociaram um pouco mais, mas eles estavam debaixo do domínio da Pérsia, tanto que tem aquela situação ali de Amã querendo matar todos os judeus, né? Era um decreto ali que Esther foi usada por Deus para reverter. Então, Babilônia, Pérsia, Macedônia queriam impor a sua cultura, os seus costumes. Já os romanos, eles têm uma maneira diferente de dominar. Os romanos não levaram os judeus para o cativeiro. Os romanos deixaram os judeus no seu território. Deixaram todos os povos dominados no seu território. Porque eles entendiam, e isso aqui é importante para você entender alguns princípios do reino de Deus. Eles entendiam que se eles colocassem uma determinada quantidade de romanos num lugar, aquele lugar se tornaria Roma. Eles não precisavam levar as pessoas para a cidade de Roma, né, para o seu reino. Bastavam eles tomarem os territórios e eles iam conseguir não aculturar. Né? Essa palavra aculturar é tirar a cultura do outro. Né? Eles não iriam aculturar os povos, eles iriam transculturar. Eles iriam tentar fazer uma equivalência dos seus deuses com os deuses das nações conquistadas. E isso aconteceu. Né? Na mitologia grega, é chamada de mitologia greco-romana.
A cultura é chamada de greco-romana, porque eles juntaram ali uma mistura de culturas, né? Zeus, para os gregos, é Júpiter para os romanos. Acho que Hermes é Mercúrio, né? Então as mesmas divindades, o mesmo culto que era feito na cultura grega, eles só falaram, esse Deus aí, na verdade é o nosso Júpiter, é o nosso Mercúrio, né? Os nomes que são dados aos planetas, né, são de deuses gregos. E aí, mais na frente, isso vai dar problema, porque eles vão tentar fazer esse sincretismo religioso com os personagens do Novo Testamento. Vênus é Maria. Eles vão tentar, né, casar, misturar o romanismo com o cristianismo. Isso é um outro momento. Mas só para você entender que quando Jesus vem, o império que dominava era Roma. Mas eles não dominavam levando as pessoas para o cativeiro. Eles dominavam deixando as pessoas no território, cobrando impostos. Havia essa profissão na época, e o autor do livro que a gente vai falar hoje era Levi, um cobrador de impostos, né, do Império Romano. Você pode imaginar que figura é esse autor do Evangelho de Mateus, né? Era Levi o nome dele anteriormente, discípulo de Jesus. Jesus o chamou para ser um dos seus 12 apóstolos, e ele estava na coletoria, ele era cobrador de impostos. Essa figura era muito odiada, tá? O cobrador de impostos, ele é uma pessoa da terra, ele é um judeu que trabalha para o seu dominador, para o Império Romano. E ele rouba, não sabemos se Mateus fazia isso, mas era comum a prática do roubo mesmo. Se ele tinha que cobrar 100 reais, né, que não era essa moeda, para o Império Romano, ele cobrava 400. Né? E o Império Romano sabia disso e era conivente, né? O cobrador tirava a sua parte para extorquir o povo. Então, o Império deixava o povo no seu território, o Império cobrava impostos, o Império mantinha língua, costumes, e o Império colocava um governador representando os interesses de Roma lá entre os judeus. Quem era o governador no tempo de Jesus, né? Ou a dinastia de governadores na região da Judéia, como vai ser chamada ali no Novo Testamento? Herodes, tá? E tiveram vários Herodes, né? Não foi um Herodes, não é uma pessoa só, né? Tem uma linhagem de Herodes que governaram sobre a região da Judéia. Há quem diga, também eu li em determinado lugar, que nessa postura de fazer aliança assim, para conquistar o povo, Herodes teria se casado também com uma descendente desse judeu macabeu aí, que liderou a revolta dos macabeus. Então havia uma prática ali de tentar fazer uma boa política com os judeus para conter que os judeus não liderassem uma revolta. Por exemplo, no tempo de Jesus, Herodes reformou o templo. O que era o templo? O maior monumento dos judeus. Você pensa no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor. Na França, a Torre Eiffel. Então o maior monumento, símbolo daquele povo, era o seu templo, né? O templo foi construído por Salomão. Esse templo foi destruído no exílio babilônico, né? Roubado, saqueado, e depois reformado ali na volta dos judeus, através de Zorobabel, profeta Ageu. A gente falou isso nas lives, né? Então, houve um primeiro templo construído por Salomão, o segundo construído por Zorobabel, que era muito menor, mas que a glória de Deus era maior nele. No tempo de Herodes, não foi construído um terceiro templo, foi reformado o segundo. Herodes deu uma grande reformada para agradar os judeus. E você vai ver que na época de Jesus havia partidos revoltosos, né? Havia os chamados zelotes. Quem eram os zelotes? Era aquele grupo que eram os radicais, né? Os radicais que queriam a luta armada contra o Império Romano. E ali você vai ter, então, olha que coisa interessante, no discipulado de Jesus tinha um zelote, né? Um Simão zelote. Tinha o Mateus, que trabalhou para o Império Romano, que era justamente do Império contrário, né? Então olha que coisa, Jesus dentro do mesmo grupo de discipulado tinha pessoas que eram, vamos dizer assim, brincando aqui, tá gente, por favor, um radical da esquerda, um radical da direita, talvez, né? Imagina você ter dentro do mesmo grupo pessoas com pensamentos tão diferentes, e Jesus chamou e estava falando com eles, na verdade, sobre um reino que não é da terra. E os judeus esperavam tanto que Jesus fosse, ou que o Messias fosse, na verdade, um libertador. A gente vai ver isso
A gente vai ter tempo, né? Que hoje já vi que a hora está passando, mas né, a gente vai ver nas outras lives também. Eles esperavam que o Messias fosse ser um libertador da opressão romana. Era isso que eles esperavam. Que Jesus fosse liderar uma revolução. Ele vai tomar o trono, ele vai ser rei dos judeus. Era esse o medo. Porque havia o medo de rei dos judeus. Conhecido como rei dos judeus, tomasse o lugar de Roma, né? Tomasse o lugar do imperador romano. Então, tentaram, Herodes tentou dar cabo, né, do Messias, tentou acabar com essa história de Messias em Israel. E é muito provável, irmãos, que alguns dos discípulos, posso afirmar categoricamente, alguns dos discípulos que estavam com Jesus os 3 anos, estavam esperando ele ser o líder de uma revolução, né? Não... até se frustraram, de repente, quando ele morreu, sem resistir, né? Quando ele foi preso. E eles esperavam, eles não estavam necessariamente com uma visão espiritual, ele vai nos libertar dos nossos pecados. Eles estavam esperando que ele fosse devolver o reino aos judeus, né? Cansados daquela opressão romana. Então, essa primeira explicação aqui para te introduzir no Novo Testamento. Quando Jesus vem, existem zelotes, existe o Império Romano, existe uma cultura greco-romana, né, que estava presente ali entre os judeus. Agora vamos estudar os 4 livros que vão falar sobre quem é Jesus. Jesus se apresentar a esse mundo, né, e nascer ali no território da Judéia, né, na cidade de Belém. Depois ele se muda para Nazaré, de Grécia, e vai desempenhar o seu ministério ali pelas cidades da Judéia. Por que existem 4 evangelhos falando as mesmas coisas praticamente? Eu já ouvi o apóstolo Renan falando isso, eu acho interessante. Às vezes Deus repete para alguma coisa para nós, para que a gente valorize mais. Se alguma coisa está se repetindo muito, se alguma palavra você está ouvindo muitas vezes, é Deus querendo te alertar de alguma coisa, né? Então, eu me lembro quando eu me converti, eu ficava meio impressionado que eu lia em Mateus, Jesus morrendo, em Marcos, Jesus morrendo, em Lucas, Jesus morrendo. Eu achava que cada um contava um pedaço da história e o outro continuava de onde parou o primeiro. Eu não sabia que cada um contava o evangelho a partir da sua percepção, né? Por isso que o nome é o Evangelho segundo Mateus, o Evangelho segundo Marcos, o Evangelho segundo Lucas, o Evangelho segundo João. Esse segundo aí, ó, é uma conjunção conformativa, né? Traduzindo, ele quer dizer o seguinte: é o Evangelho de acordo com a visão de Mateus. Por quê? Porque o Evangelho é de Jesus. Quem pregou o Evangelho, a boa notícia, as boas novas, foi o Messias, né? O Evangelho não é de Mateus, o Evangelho é de Jesus, de acordo com Mateus, ok? Segundo Mateus. Falo isso porque algumas pessoas confundem esse segundo aí com o segundo numeral, né? A carta de João, a segunda carta de João, aí a gente fala Evangelho segundo João, o pessoal acha que é para ir para segundo João, né? Mas esse segundo quer dizer o Evangelho de acordo com a visão que cada um tem. E essas 4 visões sobre Cristo, eu quero entregar para você aqui uma chave que vai te ajudar a ler esses 4 evangelhos, entender o que tem de diferente, o que tem de semelhante entre eles. Mateus, ele vai apresentar Jesus como o rei dos judeus. Ele é... Quem é o público-alvo de Mateus? Você tem que ler Mateus com essa ótica, tá? Ele está escrevendo para os judeus. Ele está apresentando, se você já fez a leitura, você já viu isso, que Jesus está cumprindo todas as profecias. Ele sempre diz, como fora dito pelo profeta. Mateus está sempre dizendo, Jesus é o cumprimento das profecias, daquilo do Messias que esperávamos, né? Você vai encontrar o tempo todo Mateus apresentando Jesus como rei. Você vai encontrar Marcos apresentando Jesus como um servo. Marcos não fala nem do nascimento de Jesus. Marcos já começa mostrando o princípio do evangelho de Jesus Cristo. E Jesus vai para a cidade, cura o doente. E Jesus daqui a pouco está em outra cidade. É um evangelho rápido, 16 capítulos, e mostra Jesus ali servindo o tempo inteiro. Porque o público-alvo de Marcos provavelmente era o romano. Então ele queria mostrar Jesus como servo sem defeito.
aquele que serve, né? Enquanto Mateus mostra Jesus como rei, Marcos mostra Jesus como servo. Olha que interessante. E todas essas visões estão certas, tá? Lucas vai mostrar Jesus como homem. A palavra mais repetida no Evangelho de Lucas, Jesus se refere a ele mesmo como filho do homem. Ele está falando, eu sou humano. Por quê? Ele está se mostrando como o homem perfeito, o homem que não tem pecado. Porque ele está se dirigindo, o livro de Lucas é dirigido para os gregos, que eram humanistas, que valorizavam o intelecto, a racionalidade, né, os valores humanos. Então, Lucas vai mostrar, olha, existiu um homem perfeito. Né, esse homem é Jesus. Essa visão sobre Jesus também está certa. Então, ele era rei, mas também era servo. Ele era homem, mas também era Deus. João, para mim, é o evangelho mais espiritual de todos, é o que eu mais gosto. Ele vai apresentar Jesus divino. Tanto que Mateus e Lucas vão falar do nascimento de Jesus. Mas João, ele começa igual Gênesis. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Né? Então, a maneira como João conta é falando de Jesus de forma divina. Existem 4 faces de Cristo que são reveladas aí, então, nos 4 evangelhos. Né? O rei, o servo, o homem, o Deus. Né? E eles são dirigidos a 4 públicos diferentes: judeus, romanos, gregos, e João, eu posso dizer que ele é dirigido para a igreja de Cristo ao redor do mundo. Né? É um livro que a gente chama de livro universal, que é para a igreja em todos os tempos. Eu gosto de apresentar dessa forma. Se a gente pudesse comparar aos 4 seres viventes, ou aos 4 animais lá, que tem uma visão que no livro de Daniel fala, Ezequiel fala, o cordeiro, o leão, o novilho e o homem. Né? O novilho é o servo, é aquele que carrega a carga. O homem, como Lucas apresenta, o leão, aquele que tem face como leão, Mateus, né, o rei dos judeus, e o cordeiro, né, como João o apresenta. Então essas 4 visões, elas estão presentes, né? Ezequiel viu o cordeiro, o leão, o novilho e o homem. Então eu acredito que Deus permitiu essa santa coincidência, né? Os 4 evangelhos representassem essas 4 faces de Cristo. E a gente vai se deter um pouquinho aqui nos nossos minutos que nos restam a apresentar essa visão do coletor de impostos Mateus, né? O que ele viu sobre esse Cristo que é o Messias esperado dos judeus. Tanto que o Evangelho de Mateus é escrito para judeus, que ele começa a genealogia de Jesus assim, ó, Mateus 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha quem ele vai tomar como referência. Davi, o maior rei que Israel já teve. Abraão, o patriarca, né, figuras importantes. Ele vai começar a genealogia dele em Abraão, versículo 2. Abraão gerou Jacó, Jacó gerou Judá. Dali ele vai dizer, ele mesmo vai dizer no capítulo 1, dando um resumão sobre a origem de Jesus, no versículo 17 do capítulo 1. O total de gerações é de Abraão até Davi, 14, 2 ciclos de 7. O judeu está muito familiarizado com esse ciclo, né? 14 gerações de Abraão até Davi. De Davi até o exílio na Babilônia, que é quando acabou o reinado, né? 14 gerações. E 14 gerações de Babilônia até Cristo. Olha que interessante. Ele pega a história de Israel, ele está escrevendo para o judeu, olha. De Abraão a Davi, 14, de Davi até o exílio, 14, do exílio até o nascimento de Cristo, o Messias esperado, 14 gerações. Então, é um livro voltado para os judeus. Uma outra dica de leitura importante para você é que no livro de Mateus, ele evita falar a palavra Deus, assim, porque o judeu não fica falando, mencionando Deus a todo momento, né? Então, por exemplo, ele fala no livro de Mateus, você vai reparar que ele fala o reino do céu. Né? As mesmas parábolas que estão em Marcos e Lucas, a gente fala que são evangelhos sinóticos, tá? O que é sinótico? É sinônimo. Então, Mateus, Marcos e Lucas, você que é um leitor da Bíblia, você já sabe, são evangelhos muito semelhantes. Eles têm
eles quase que repetem as mesmas coisas. João é o mais diferente de todos, né? Mas esses três, eles relatam as mesmas coisas com visões diferentes. E nos outros evangelhos você vai ver Jesus contando parábolas falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, o reino de Deus. Eu lembro que certa vez eu participei de uma conversa onde a gente estava discutindo se era reino do céu é a mesma coisa que reino de Deus, né? Porque só em Mateus que existe essa ocorrência de reino do céu. E a gente entende, né? Eu entendo também, que reino do céu é um eufemismo, é uma figura de linguagem, tá? Eufemismo é quando a gente fala uma coisa mais branda, para evitar falar uma palavra mais forte. Então, em vez da pessoa falar que alguém mentiu, fulano faltou com a verdade, né? Alguém morreu, não, ele passou dessa para melhor, em vez de falar morreu, né? Então, eufemismo é essa figura de quando a gente atenua a nossa fala para não ficar... para não falar uma palavra forte, né? Então a gente faz um eufemismo. Então, para o judeu, eles não ficam falando assim, e para você escrever para o judeu, né, como Mateus fez, ele não fica falando reino de Deus, ele fala o reino do céu, reino do céu. Né? Então, não é que sejam coisas diferentes, tá? É a mesma coisa, só que ele vai falar para o público que ele está se dirigindo. Você pode reparar, por exemplo, que no livro de Lucas, Lucas tem uma preocupação em explicar os costumes dos judeus. Porque os judeus sempre lavam, Marcos também, né? Os judeus sempre lavam as mãos antes de determinada coisa, né? E já Mateus não, ele não tem essa preocupação de explicar os costumes. Ele está falando para esse público, olha, esse é o seu rei, esse é Jesus, o rei dos judeus. Entende? É para esse público que Mateus se dirige. Sem dúvida, uma das coisas mais importantes do livro de Mateus, e eu não vou terminar essa live sem ministrar isso para você, é o Sermão da Montanha, né? Ou Sermão na Montanha, porque a montanha não faz sermão, né? É o Sermão de Jesus na montanha. E ali eu costumo dizer, eu gosto dessa definição, que é o resumo da boa notícia, o resumo do Evangelho de Jesus. Mateus 5, 6, 7. Né? Se você só tem meia hora para aprender o que é cristianismo, Mateus 5, 6, 7, leia. Ali é o resumo do Evangelho. Né? Se alguém te bater numa face, oferece também a outra. Se você olhar para uma mulher com intenção impura, você já cometeu adultério com ela. Jesus fala sobre o homicídio, Jesus fala sobre o adultério, sobre a imoralidade, sobre o perdão, da maneira como o Novo Testamento enxerga. É muito rico. Ele fala sobre oração, fala sobre esmola, fala sobre jejum. O Sermão do Monte é o resumo do Evangelho. Você quer ser um praticante da palavra, ser um cristão, é ali no Sermão do Monte. E eu vou ler uma parte com vocês hoje, que eu acho que é a coisa mais importante para essa live, a gente ler o texto. Mateus 5, 21 a 26, acompanha comigo aí. Ouviste o que foi dito aos antigos. Né? Sobre o que ele está falando, antigos? Mateus está falando da lei, do que os judeus conhecem muito bem. Foi dito aos nossos pais, não matarás. É um mandamento. Olha aqui, o Ricardo mandando pergunta. Ouvi falar que os judeus não falavam o nome de Deus em vão. E Mateus se referia ao reino dos céus. É isso aí. É isso aí, Ricardo. Tá? Deus não é o nome de Deus. Né? O nome de Deus é Jeová, o nome impronunciável. Mas até a palavra que se refere a Deus era evitada. Né? Eles usavam outras coisas para falar, né? Alguns usam Hashem, que é o nome, né? Adonai, que é Senhor, para se referir, para não falar o nome de Deus. Então no versículo 21, Mateus 5, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar estará sujeito a juízo. Então ele está falando do mandamento. E aí ele vai falar, olha, eu porém vos digo, que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a juízo. Porque o Novo Testamento, e aqui eu quero que você entenda, irmão, o coração da coisa. O coração do Novo Testamento é tratar do coração. Não é o homicídio que é apenas tratado. Porque o Antigo Testamento, ele tratava do exterior. Mas você não pode matar uma pessoa. Né? Por quê? Deixa eu tentar explicar isso com calma, bem explicadinho.
O homem do Antigo Testamento era um homem que não tinha sido transformado no seu interior. O Espírito Santo não morava no homem do Antigo Testamento. Ele podia ter temor a Deus, ele poderia conhecer as Escrituras, tentar guardar os mandamentos, mas esse homem era pecador irremediável, como todos nós éramos. E não tem como você pegar um cachorro e querer fazer com que ele andasse em cima de 2 patas, e ele vai andar em cima de 4 patas, né? Então, o Antigo Testamento não podia transformar o interior dos homens. Eles eram pecadores. Mas o que eles poderiam fazer no Antigo Testamento? Você tem um cachorro bravo em casa, você não consegue impedir que ele morda, mas você pode colocar uma focinheira quando você levar ele para passear. E a lei era isso, era uma focinheira. Olha, o homem continua tendo ódio no coração, continua tendo ira, mas existe um mandamento que diz, não mate, porque se você matar, a família da vítima tem direito de te matar. Não é que Deus está liberando o homicídio de uma forma generalizada. Era para que a pessoa tivesse medo. Entende? Era para entender a santidade da vida. O mandamento, a lei era para isso. Mas a lei não podia transformar o interior do homem. Então, o que Jesus vai falar no Novo Testamento? Olha, agora eu não quero mais saber do exterior. Se você já tem o ódio ao seu irmão, você já cometeu o homicídio. Eu não estou acompanhando as notícias assim sobre esse caso do Moisés, né, um caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, bárbaro, de um homicídio. Eu não estou acompanhando os detalhes. Mas pelo que eu estou ouvindo, né, um pouco que eu ouvi, algumas pessoas argumentaram, né, que não queriam matar, que foram só dar paulada e bater e não queriam matar. Eu fico pensando, né, como eu disse, eu só sei esse pedaço que eu ouvi. Eu fico pensando, as pessoas acham, às vezes, que vão só agredir alguém, bater em alguém, e elas não querem, no fundo, chegar ao ponto de matar. Mas elas não entendem que quando você quer agredir alguém, o homicídio já está dentro de você. 1 João vai dizer que quem odeia seu irmão é assassino. A Cat está comentando aqui, as leis humanas elas são para frear a violência. Exatamente, Cat. As leis elas só tratam com o exterior, mas elas não têm como tratar o interior. Então, muitas vezes a pessoa odeia, tem vontade de bater, mas ela não faz por medo da lei, né? Não quero chegar ao ponto de matar, mas na verdade já é homicida. E a gente tem que olhar para o nosso interior, né? Para tirar do nosso coração a raiz do homicídio, né? Quem mata ou quem só bate, qual é a diferença? Qual é a diferença? Todos foram motivados por ódio, por ira, né? A ira é aquilo que lá em Efésios vai dizer, né? Não deis lugar ao diabo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Está lá em Efésios 5, se não me engano. Não dê lugar ao diabo. Ou seja, o diabo encontra um lugar. Você tem um ódiozinho pequeno, uma irazinha pequena. É um lugar que o diabo encontra porque ele é homicida. Ele veio para matar e você não pode dar esse lugar no seu coração. Como todo pecado, eu falo isso, eu sei que é um pouco chocante, mas como todo pecado, o homicídio deve ter algum prazer, né? Ninguém peca numa coisa que não dá prazer, né? Então, para quem mata e para quem continua matando, deve haver algum tipo de prazer, né? E talvez a gente tem leis morais que nos impedem, que nos fazem achar uma barbaridade matar alguém, mas quem pratica o ódio, quem ataca, de certa forma, essa pessoa tem algum tipo de prazer naquilo. E a lei do Senhor era só para frear o povo até que chegasse Cristo e transformasse o interior do homem. É por isso que no Novo Testamento Jesus está ensinando, olha, o meu negócio é com o coração. Se alguém disser ao seu irmão raca, ou chamar de burro, de idiota, ofender, será levado ao tribunal. Qualquer que chamar de idiota será sujeito ao fogo do inferno, né? Então Jesus está falando, o meu negócio é com o coração. Versículo 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Mais uma vez, o pecado é o ato externo. A lei só podia frear o que o homem fazia quando ele consumava o ato. E porém vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, em seu coração já cometeu adultério. O que Jesus está falando? Olha, o meu negócio é tratar o coração. Para fechar, 38, Mateus 5:38, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Isso aqui é versículo, tá? É Bíblia, não é ditado popular não, do Antigo Testamento. O que era olho por olho, dente por dente? Se alguém te furou um olho, você tem direito de furar o olho.
de bater, né, de fazer. Você quebrou um dente, você tem direito de cobrar o dente que te quebrou. Então, olho por olho, dente por dente. É isso, vida por vida. Era um preceito do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas se alguém te ofender, recebe essa palavra aí, se te ofender com tapa na face direita, volta também e oferece a outra. Se alguém quiser processar-te, tirar-te a túnica, deixe que leve também a capa. Assim, se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, não te desvie de quem deseja que lhe emprestes algo. Sabe, às vezes a gente lê esse texto e as pessoas dizem, mas eu não tenho sangue de barata, mas não vai achar que eu sou bobinho e vai querer abusar de mim, tirar proveito porque eu sou cristão. Muitas vezes, meu irmão, nós vamos ter que passar por bobo. Sim, porque eu não vou errar na minha conduta, sabe? Eu prefiro passar por bobo do que violar as leis do reino de Deus, sabe? Então, às vezes a gente está querendo lutar na nossa justiça, está querendo enfrentar coisas com a nossa própria justiça, com a nossa própria obra, mas Jesus está ensinando, olha, não seja como as pessoas desse mundo. Versículo 43, Mateus 5. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Isso aqui que é a mudança do Novo Testamento. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os e derramar chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos igualmente assim? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de notável? Não agem os gentios também dessa maneira? Assim, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esse é o maior nível de maturidade. Amar como o Pai ama. Ele ama bons e maus. Ele ama justos e injustos. Ele ama qualquer tipo de pessoa, né? Eu fico pensando assim, poxa, o que mudou então do Antigo para o Novo Testamento? Por que é tão diferente o Antigo e o Novo, né? O que tem de diferente? Porque às vezes a gente lê o Antigo Testamento, vocês estão lendo aí nas leituras, na jornada bíblica de vocês, né, no programa de leitura. Por que parece que Deus pune o pecado de uma forma diferente no Antigo Testamento e agora a gente tem que perdoar? Será que Deus está pedindo que eu perdoe coisas que nem Ele perdoaria? Né, quando a gente lê o Antigo Testamento fica parecendo que Deus é severo, né, e no Novo Testamento é um Deus mais bonzinho. Sim, existe uma diferença, existe uma cruz entre Antigo e Novo Testamento. A ira de Deus foi derramada sobre Cristo na cruz. Então, Deus está dizendo, olha, assim como eu perdoei você, né, você tem uma dívida de perdão comigo, para você perdoar o próximo, né? No Antigo Testamento, os homens tinham, guarde isso, é forte. No Antigo Testamento, os homens tinham o que mereciam. No Novo Testamento, você não tem o que você merece. Eu não estou recebendo o tratamento de acordo com o que eu mereço. Então eu não vou dar às pessoas o tratamento que elas merecem. Eu vou dar graça. Eu vou dar perdão. Você está entendendo? Então existe uma cruz. O que muda do Antigo para o Novo Testamento? Uma cruz. Existe uma cruz que diz que eu recebi algo que eu não merecia. Se eu recebi algo que eu não merecia, eu preciso dar às pessoas aquilo que elas não merecem. Eu poderia, né? Tem gente que trata a gente de determinada forma, a gente poderia dar a resposta e seria justo. Mas eu não quero só dar justiça, eu quero dar misericórdia. Porque eu recebi misericórdia. Então, o padrão de Deus do Novo Testamento, nós recebemos aquilo que merecíamos. Então, nós também não temos que dar aquilo que merecíamos. Antes da cruz, o homem recebia, fez, alma que pecar, essa tem que morrer. Depois da cruz, não. A coisa muda. A coisa muda, né? Tanto que isso não quer dizer que é desculpa para pecar. Porque vai haver um momento, né, onde a graça vai acabar e o julgamento vai acontecer. Mas enquanto isso, é tempo de arrependimento, é tempo de dar mais uma chance, é tempo de caminhar mais uma milha, é tempo de ter paciência. Se Jesus ainda não levou a pessoa
tem chance para ela se arrepender. Se ainda não acabou o tempo dela, tem chance para ela se arrepender. Eu vou acreditar de novo, eu vou perdoar de novo, eu vou caminhar com ela de novo. Amém? Esse é o Evangelho, gente. É um nível de maturidade muito alto, né? Porque trata com o nosso coração, trata com as nossas motivações. Ah, é verdade, a Rosângela está dizendo, tem gente querendo ser Deus. Às vezes a gente quer ser juiz no lugar de Deus, né? Às vezes Deus já perdoou a pessoa e a gente quer ser mais justo que Deus. A gente quer que ela seja punida, né? Quando Deus já perdoou. Deus nos livre de agir dessa maneira. Irmãos, tem outras coisas também no livro de Mateus que eu gostaria de... Eu vou só jogar aqui para vocês, não vai dar tempo de eu me aprofundar, mas é como eu falei no início da live, existem coisas que a gente vai falar em outro momento. Por exemplo, o livro de Mateus é o livro que faz a primeira menção à palavra eclésia, igreja. Né? Olha que interessante. E é no momento de uma conversa ali com Pedro e os discípulos. A gente vai precisamos falar dessa passagem de Mateus que fala sobre a igreja. Mas a gente vai falar isso, fique comigo até a live de 1 Pedro. Lá na carta de Pedro, a gente vai comentar então sobre o fundamento da igreja, aquilo que Mateus, Jesus quis dizer quando ele estava fundando a eclésia, a igreja. Então o livro de Mateus é esse lugar que faz a primeira menção à igreja. Também o livro de Mateus é um livro que tem, além do Sermão da Montanha, ele tem o sermão profético lá de Mateus 24, que fala a respeito do fim dos tempos. E caberia numa live inteira para falar de Mateus 24 ali e o que diz respeito à vinda de Jesus. Mas eu prometo que esse assunto sobre volta de Jesus vai voltar em outra live, com certeza. O que eu queria hoje era realmente introduzir o Novo Testamento, preparar você para entender essa história da vinda de Jesus ali entre os judeus e um pouquinho do resumo do Evangelho que está no Sermão da Montanha. Obrigado por você ter estado comigo. Eu sei que muita gente não pôde assistir essa live agora, mas você vai poder enviar para a pessoa assistir a live gravada. Eu gostaria muito que a gente fidelizasse esse horário. Próxima segunda, 8 da noite, a gente voltasse e a gente vai continuar estudando aí o Novo Testamento através do livro de Marcos, tá? A gente vai se aprofundar um pouquinho mais na história de Jesus, Jesus como servo, aquele que se entregava, né, para carregar o peso da humanidade, aquele que se sacrificou e que nos comissionou para ir pregar o Evangelho. Então a gente continua, segunda que vem, vamos pegar o ritmo agora de novo, 27 livros, Evangelho de Marcos, e compartilha essa mensagem com pessoas que precisam entender um pouco mais dessa visão do Novo Testamento, dessa visão da graça de Deus, do perdão, do amor, de tratar o coração, porque às vezes a pessoa lê só o Antigo Testamento de forma isolada e não entende, né, que a cruz mudou a aliança, a cruz mudou aquela forma, né, e às vezes a pessoa quer tratar os irmãos da igreja exatamente como Moisés tratava ali o povo no deserto, né? Então as coisas mudaram, né? As coisas mudaram. Então encaminhe essa mensagem. Se você teve algum problema aí com a internet, estou vendo algumas pessoas falando, não conseguiu entender tudo, volta do começo. Se você chegou no meio, volta do começo para você pegar aí alguma coisa que a gente falou. Muito obrigado mesmo, irmãos, pela atenção de vocês, pela participação, e eu quero que a gente possa continuar junto. Deus abençoe. Vou salvar aqui e deixar para a gente dar continuidade, então, estudo do livro de Marcos na próxima segunda-feira. Beijo, até a próxima, em nome de Jesus.